2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler aqui o verso 14 até o verso 17. Nós não vamos nos demorar muito, teremos bem rápido. Aí está ali também comigo meu diácono lá, Antenor. Melhor diácono que existe na terra. O homem está em tudo, não falta nada. Só tem 77 anos. Está em tudo. Que pedir para o diácono, ele ajuda. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pode sentar. Queridos, nós não vamos dar um tema à mensagem, porque a festa já tem um tema, né? Então nós vamos só seguir o que Deus colocou no coração do pastor. Queridos, o livro que nós ora acabamos de ler, de 2 Timóteo, é o livro que Paulo escreve essa carta, essa epístola ao seu filho na fé. É bem verdade que Paulo, ele não se chamava Paulo, era Saulo, e ele era o perseguidor da igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Deus chamara Paulo para pregar o evangelho. Deus poderia trazer o evangelho para os gentios através de outra pessoa, de Pedro, de Tiago, de João, mas Jesus resolveu salvar aquele que estava perseguindo a igreja de Jesus. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco o Senhor encontra Paulo. E o mais interessante dessa história não é a luz que brilha no meio daquele caminho, mas é quando Deus usa apenas um discípulo para colocar a mão na cabeça de Paulo. E a Bíblia diz que esse discípulo, ele era crente, ele era servo de Deus. Porque nós vivemos em uma época em que as pessoas não querem fazer a obra se não tiver algum cargo eclesiástico. Agora ele não, ele é só discípulo, mas era um servo de Deus. E a Bíblia diz que ele questiona com Deus e diz: Deus não é aquele que nós tanto temos ouvido mal, que está perseguindo a igreja, é ele mesmo. Por que que ele falou isso para Deus? Porque ele tinha comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus conversa com ele. Quem tem comunhão com Deus conversa como se conversa com um amigo qualquer. Então Ananias tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Ananias é apenas um discípulo. E ele recebe a incumbência de colocar a mão na cabeça do maior profeta de todos os tempos. O nome dele é o apóstolo Paulo, que escreveu 75% do Novo Testamento. Isso é prova para nós que quando Deus quer usar alguém, ele usa o menor da casa. Quando Deus quer usar alguém, ele usa até o discípulo que ainda não sabe nem falar, mas ele usa quem ele quer. Eu me lembro que uma vez eu adoeci tanto da minha garganta, ficou tanto inflamada, eu fui na emergência muitas das vezes, e a médica disse: olha, já tomou toda a medicação, se não ficar bom vai ter que tirar as amígdalas. A minha voz já não é alta, tirar as amígdalas vai ficar pior. Eu disse: Deus, e agora como é que prego? E aí foi um mês com a garganta cheia de pus, faltando o culto, não ia para a igreja. Aí eu tinha um obreiro que ainda era novo na fé, ele não sabia orar, ele só aprendeu o Pai Nosso. E ele à noite sonhou no sábado e foi no domingo depois do culto na minha casa. E disse: pastor, eu posso orar pelo Senhor? Eu disse: pode. Porque ontem à noite eu sonhei que quando eu orava pelo Senhor, o Senhor ficava bom da garganta.
O Senhor deixa eu, que sou apenas um obreiro, orar? Que eu não sei orar, pastor. Eu disse, pode orar por mim. E aí quando ele colocou a mão na minha cabeça e disse, Pai nosso que está no céu. Quando ele terminou o Pai nosso, ele disse duas palavras: cura o teu servo. Eu senti como se tivesse uma bola queimando a minha garganta. E quando foi no outro dia, eu olhei a minha garganta no espelho, desapareceu o pus. Pastor, porque Deus fez isso para provar para mim que Ele usa o menor, que Ele usa aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém diz que ele não tem nada. É esse que Deus vai usar para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Então Paulo recebe todas as promessas através da imposição da mão de Ananias. E a Bíblia diz que Deus diz para Ananias a rua, e diz para Ananias aonde era que Paulo estava. Porque nós, se for andar em Belém, tem que colocar no Google Maps, tem que colocar lá no aplicativo do Waze, a gente se perde. Mas Jesus não se perde de nada, Ele sabe onde você mora. Ele diz para Ananias, não precisa, que se fosse hoje em dia, Deus ia dizer para Ananias, não vou dizer para ti não colocar no Google não, porque eu já sei onde é que ele está. Ele está lá na rua chamada direita, na casa de Judas. E tem uma coisa, Ananias, ele já vai estar orando. Ainda recebeu a Jesus no caminho de Damasco e já estava orando. E nós já estamos na igreja há 40 anos e nós não estamos orando. E Paulo ainda só viu aquela luz no caminho e ele já está orando. O que é a prova para nós? Não espera demorar 40 anos para você orar. Ora agora, crente! E a Bíblia diz que Deus então chama Paulo para o ministério. E a Bíblia diz que Paulo espera 14 anos para o cumprimento da promessa. Alguém diz assim, pastor, está demorando muito me colocar de diácono. Pastor, está demorando muito para me ser obreiro. Mas a Bíblia diz que Paulo esperou 14 anos. Está lá em Gálatas que ele disse, eu depois de 14 anos subi para Jerusalém. Porque Deus havia dito, separa para mim o Paulo e o Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Deus está dizendo para Paulo, Paulo, tu vai agora, sabe por quê? Porque eu que estou te chamando, a obra é minha. Não, pastor, não vão me colocar. Quem é o homem para não te colocar? Se Deus é o dono da obra, meu irmão. Tem gente que pensa que nós, os pastores, vamos viver a vida toda e às vezes não quer ajudar a obra de Deus. E diz, para que eu vou ajudar? Se vai ficar para ele isso daí. Mas um dia nós que estamos vivos vamos morrer. Mas enquanto nós estiver na terra, é para fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé saem para a obra que o Senhor chamou. E por isso que todas as cartas, quando Paulo vai escrever, ele diz, eu, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. Paulo está dizendo, ei, estou fazendo a obra por causa da vontade dele. Ah, mas o fulano não quero saber. A vontade é dele que quer que faça a obra. Oh, tem gente esperando a aprovação de muita gente, mas Deus está dizendo essa noite para mim e para você, ei, a obra é minha. Se eu já falei que é para você fazer, então vai fazer, rapaz. Ai, alabassuribicandarápia. E a Bíblia diz que Paulo então começa a fazer a obra. E Paulo começa a discipular. Paulo começa a ajudar as pessoas a fazer a obra. E a Bíblia diz lá em Atos que Paulo então também ajuda o crescimento de Timóteo. Porque Timóteo é o seu filho na fé. Se nós fosse destacar 1 Timóteo, nós ia destacar que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, observa a minha palavra. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, há poder na minha palavra. E Paulo diz para Timóteo, Timóteo capítulo 1 diz, Timóteo, os mestres estão naufragando na fé, Timóteo. Os mestres estão naufragando, Timóteo. Mas você não, Timóteo. Cuida de ti mesmo, Timóteo.
Porque hoje, no dia que nós estamos vivendo, nós queremos apontar o fulano. Olha o fulano aí, ó. Ele está errado, não é? Mas Paulo está dizendo para Timóteo: cuida de ti primeiro, Timóteo, para que no final tu não seja reprovado. A pior desgraça para nós que somos pastor, irmão, é no final nós ser reprovados. A pior desgraça é quando chegar naquele dia e dizer para nós: ei, Everton, pastor Everton está reprovado. Não, irmão, nós temos que cuidar de nós, para quando ele dizer: ei, tu está aprovado, tu está aprovado, vem, meu servo. E aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que tu aprendeste. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, permanece no que a tua mãe te ensinou e a tua avó. Porque o trabalho do pai ou da família é ensinar a criança no caminho que deve andar. Provérbio 18, a Bíblia diz que ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, a tua avó e a tua mãe foi que te ensinaram o que tu sabe das Escrituras. Mas a nossa geração, os pais não ensinam mais a palavra para os filhos. Tem filho que ele só sabe o Homem-Aranha, ele só sabe o X-Men, ele sabe todos os nomes dos desenhos. Agora a palavra de Deus ele não sabe. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você e para nós que somos pai também, nós temos que ensinar os nossos filhos. Assim como a Eunice ensinou Timóteo, seu filho, o caminho que era para ele andar, crente. Oh glória! Tu, porém, permanece naquilo que foste inteirado. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Que aqui no grego, dizendo: Timóteo, tu não só aprendeste, porque tem gente que sabe a escritura de cabeça para baixo, sabe tudo. Mas que Paulo está dizendo para Timóteo aqui no grego é pistol, que significa foste convencido pela palavra. Paulo está dizendo para Timóteo: a tua avó e a tua mãe não só te ensinaram, mas a palavra te convenceu. Oh glória! Não basta só saber a palavra tem que convencer, a palavra tem que convencer. Então, quantos foram convencidos pela palavra? Quantos foram convencidos pela palavra? Quantos foram convencidos por ela? Não basta só saber a palavra, tem que ser convencido por ela. Ela convence, ela convence, ela convence, ela convence, ela convence. Ei, Timóteo, tu foi convencido pela minha palavra. Ai, alabaçou e abacalabacandarabia. Oh glória! Pastor, como nós somos convencidos? É pela palavra ungida pelo Espírito Santo. Nós somos convencidos pela palavra. Permanece naquilo que foste inteirado. Ou seja, tu não só aprendeu, mas tu foi convencido pela palavra. Porque o diabo sabe a Bíblia de trás para frente. No dia da tentação, o próprio diabo disse para Israel: está escrito, né, que tu vai dar ordem a seus anjos e ele virá. Mas o problema não é só saber a palavra, é saber se ela está te convencendo. Se ela está convencendo você do erro, ou algo positivo ou negativo. Porque Tiago diz que a palavra é um espelho, que a gente olha para o espelho e depois nós já esqueceu a nossa aparência. E quando a gente vai passar na vidraça, aquele blindex que tem espelho, a gente vê o nosso cabelo assim. Mas nós já penteamos em casa, por que está vendo de novo? Porque nós já esquecemos o nosso penteado.
A gente quer ver se está bom. E Tiago está dizendo a mesma coisa, que aquele que é apenas ouvinte, não praticante da palavra, é aquele que se olhou no espelho e depois já esqueceu a sua aparência. Mas eu creio que eu estou diante de uma plateia que foi convencido pela palavra, e por isso está aqui essa noite, porque não foi outra coisa que te trouxe aqui, a não ser a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que muda a história. É o poder da palavra, crente. E nessa noite vai cair cavalo e cavaleiro, e vai permanecer a palavra, vai permanecer a palavra, vai permanecer a palavra, crente. Se tem uma coisa que não vai sair da igreja, é a palavra. A palavra não pode sair da igreja. A palavra não pode sair da igreja. Por quê? Porque é ela que convence o crente. É ela que convence o crente. O crente está fraco, a palavra fortalece. O crente está triste, a palavra alegra. O crente quer se desviar, quer desistir, a palavra diz: ei, eu vou te dar força. Lembra de Asaf? Asaf no Salmo 73 diz: eu estou prestes a me desviar. Meu pezinho está quase se desviando, eu vou largar tudo. Porque o Asaf começou a olhar os ímpios. A pior desgraça nossa é olhar os ímpios. Diz: eu estou andando de carrinho velho e eles tudo tudo lá no Ecos do Esporte, e eu aqui no meu fusquinho. E aí Asaf começa a reclamar com Deus. E ele diz: eu estou prestes a me desviar. Mas no versículo 17, Asaf diz assim: até, eu queria me desviar, mas até que eu entrei no templo. O que Asaf está ensinando para nós? Ei, está querendo desistir? Vai para o templo. Vai lá para o templo, vai lá. Pastor, eu quero me afastar. Vai para o templo. Pastor, eu quero desistir. Vai para o templo. Porque é lá no templo que ele vai falar com você. É no templo, crente. Aí Asaf diz assim: agora eu entendi. Aí no finalzinho do Salmo 73, Deus diz para Asaf: Asaf, tudo que os ímpios têm, eles podem perder a qualquer momento. Agora tem uma diferença, Asaf. Qual é, Senhor? Eu sou a tua fortaleza. A qualquer momento eles perdem tudo que tem, mas tu não, Asaf. Tu não vai perder nada, porque enquanto eu for a tua fortaleza, tu não cai, Asaf. Tu não desiste, Asaf. É por isso que essa igreja ainda está de pé, porque ele é a fortaleza. É por isso que você canta, porque ele é a tua fortaleza. É por isso que você prega, ele é a tua fortaleza. É por isso que você adora, ele é a tua fortaleza. É por isso que você pula, ele é a tua fortaleza. É por isso que você é batizado, porque ele é a tua fortaleza. Ai, alabassuribi calabacandalabia. Eu sou a tua fortaleza. Sabendo o que tens aprendido desde a tua meninice, sabe as sagradas escrituras. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, desde a tua meninice tu foi ensinado sobre as sagradas escrituras, e ela vai te fazer sábio. Oh glória. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, a palavra vai te fazer sábio. Porque, irmão, conhecimento, a gente que corre atrás, vai para a faculdade e fica 4 anos lá, conhecimento. Agora sabedoria é só Deus que dá. Sabedoria é só Deus que dá. E Deus está dizendo através de Paulo para Timóteo: Timóteo, os mestres, os falsos mestres estão naufragando, mas você não. Você vai se tornar sábio, porque você vai permanecer na palavra. Tem gente permanecendo no coaching, ajuda
ajuda, para te ajudar a comer um cafezinho que está caro. Não é isso aí não. Palavra de Deus não enche o teu ego. Palavra de Deus diz para você: te ajeita que eu vou te abençoar, te ajeita que a porta abre, te ajeita que a bênção se alcança. Faz a minha vontade. Evangelho é isso, irmão. Evangelho é para nós olhar para a palavra e ela dizer: olha, nessa área aí eu tenho que te corrigir. É o que Deus está falando para Paulo através de Paulo para Timóteo. A tua meninice sabes as sagradas letras, e você sabe que ela vai te fazer sábio. Para que ser sábio? Para ter salvação. Deus está dizendo para Timóteo através de Paulo: Timóteo, eu vou te tornar sábio para tu ser salvo. Porque quando a gente já está maduro, sábio na presença de Deus, não interessa se vão pegar na nossa mão, não vai, nós vamos continuar fazendo a obra. Não, pastor, eu vou desistir. Então não é sábio, porque sábio não está nem aí que abandone ele. Ele vai continuar lá. Ele vai continuar lá. Ele vai continuar lá, crente. Nem que todos te abandonam, Jesus tem que ficar contigo, é o último. Tu tem que permanecer sábio para a salvação. Aleluia. Quer ser salvo, Timóteo? Primeiro tem que ser sábio. É interessante que a Bíblia diz que Pedro escreve e diz que aquele que não tem sabedoria, peça para Deus. Peça para Ele que Ele dá sabedoria. Sem sabedoria nós não permanecemos casados, porque a gente vai brigar com a esposa. Sem sabedoria a gente bate nos filhos, que a gente se ira, dá porrada até matar. Sem sabedoria nós faz um monte de besteira. Mas que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, se tu fores sábio, tem salvação para ti. Se fores salvo, sábio vai ter salvação para ti. Cadê os sábios da comunidade Yeshua? Levante a mão. Cadê os sábios aí? Sabedoria no teu casamento, sabedoria na tua casa, sabedoria para ensinar os teus filhos, sabedoria para abençoar a tua casa. Sabedoria, crente. Sabedoria é melhor do que dinheiro. Porque quando nós recebemos sabedoria do alto, quanto nós fizer o que a gente quer, sempre vai dar errado. Agora, quando nós temos sabedoria do alto, tudo que está na nossa mão dá certo. Olha, ele está vendendo pipoquinha no carrinho, pipoquinha, coitado, pobrezinho. Mas se ele for sábio, sabedoria de Deus, daqui a pouco ele tem 50 carrinhos vendendo pipoca. O que é isso? É sabedoria do céu, do alto. Mas aquele que não tem sabedoria já vai empurrando o carrinho, murmurando, reclamando: meu Deus, eu vou passar fome, não vendo nada, ele reclamando. Mas o segredo não é a pipoca, é que ele está com o pipoqueiro. Eu me lembro de um homem que vendia tapioca na rua. Ele ganhou tanto dinheiro, que ele tinha casa alugada, carro, e continuou vendendo tapioca. E os irmãos da igreja disseram: não é possível que o tanto que tu vende tapioca, que é um segredo, tem algum ingrediente? Não é a mesma tapioca que todo mundo come. Aí, mas me fala o segredo, então vamos lá. Ele levou o homem lá no quintal da casa dele, tinha uma árvore lá e estava toda arranhada com as unhas dele. Ele disse: antes de eu sair para vender a tapioca, eu oro 6 horas para me sair para vender a tapioca. E quando eu ando na rua, o Espírito Santo diz para mim: ei, para aqui, e grita: tapioqueiro! E aí aparece gente de tudo que é buraco e compra a minha tapioca. Aí os irmãos entenderam que o problema não é a tapioca, mas é quem está com o tapioqueiro. Não interessa se você é faxineiro. Se Deus estiver com você, Ele vai te abençoar. Se Deus estiver com você, Ele vai te abençoar. Se Deus estiver com você, o milagre vai acontecer. Não é o que você faz, mas é quem está com você. Pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo: os falsos mestres estão perdendo a fé, estão naufragando na fé, mas permanecem na fé que é em Cristo Jesus.
Querido, se tem uma coisa que o diabo quer tirar de nós, é a nossa fé. Porque a fé, ela gira em torno da esperança. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque todos nós somos feituras suas, criados em Cristo para andar em boas obras. Então a fé está entrelaçada com a esperança. Porque Paulo diz que em esperança nós somos salvos. Então se você não tiver fé, então você não é mais crente. Porque se você tiver fé, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem no meu nome. Lembra, já estou terminando, tu lembra? Daquele homem, do Jairo, disse para Jesus: se tu fores lá, impor as mãos, a minha filha vai ficar curada. Jairo está dizendo: eu estou acreditando que vai acontecer. Mas sabe o que aconteceu? Quando chegaram, disseram que a menina tinha morrido. O que aconteceu? Ele desanimou. E Jesus viu que ele desanimou. Diz: ei, crê somente. Porque isso é do ser humano. Enquanto nós estamos com saúde, a gente está crendo, né? Mas eu quero ver tu acreditar quando tu estiver doente. Quando tu já estiver lá que não tem mais jeito, aí eu quero ver a fé. Aí eu quero ver se nós temos fé. Eu também me incluo nisso aí, porque a palavra corta você, corta eu também. Então aí eu quero ver se tem fé. Aleluia. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: permanece na fé que em Cristo Jesus. O diabo quer tirar a tua fé, mas nessa noite ele vai apanhar mais do que sabonete. A tua fé ninguém tira. 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 Sabe por que Jesus disse: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, ela é suficiente. Porque o grão de mostarda, irmão, ele é um grão tão pequenininho que eu comprei. Eu fiquei pensando, porque pregador fica pensando: que negócio é esse dessa semente aí? Aí eu peguei a semente, pisei na semente, toquei fogo na semente, e ela ficou do mesmo jeito. Mas que negócio é esse que a semente pisa do mesmo jeito? Que negócio? Aí parece que a revelação veio na minha cabeça. Sabe o que é isso? É a fé de vocês. Ela é pequena, pequenininha, com esse grão de mostarda, mas ela é resistente. É por isso que a gente apanha, e eles falam mal de nós, e uns injuriados, perseguindo, e ele ainda está na igreja. Aí eu me lembro: porque a minha fé é resistente. A minha fé é resistente. Pode bater, pode jogar no fogo, pode jogar na água. Ela é resistente. Ela é resistente. Ela é resistente, crente. Quem tem fé resistente aí, levanta a mão. Vamos caminhar para terminar. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar e para redarguir. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada. A palavra inspirada aqui no grego quer dizer: o sopro de Deus está nela. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, a escritura que tu aprendeste, ela é o meu sopro, o sopro de Deus. É por isso que a gente prega e tem gente se pastor, Deus falou comigo. Porque ela é o sopro de Deus. Ela é o sopro de Deus na terra. É a palavra de Deus. Pastor, eu não gosto da palavra, então eu não gosto do sopro dele. A palavra é o sopro. 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 É o sopro de Deus na terra. Olha ele falando contigo aí, ó. Olha o sopro dele aí, ó. Olha o sopro dele aí, ó. Olha o sopro dele. Levante a tua mão lá em cima nessa noite. É pelo poder da palavra. É o sopro dele na terra. É o sopro dele na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, tem sopro, tem sopro, tem sopro, tem sopro, tem sopro, tem sopro, tem sopro.
sopro, tem sopro. É por isso que era prostituta, hoje não é mais. Era ladrão, hoje não é mais. Era traficante, hoje não é mais. Era gay, era homossexual, não é mais. Era lésbica, não é mais. É por causa do sopro, é por causa do sopro, é por causa do sopro. É o sopro, é o sopro, é o sopro. Vem agora pelo sopro, vem agora pela palavra. O diabo quer acabar com a igreja. Meu Deus, é o meu sopro na terra. Aleluia. Fica de pé. É o meu sopro na terra, Timóteo. O sopro de Deus. E o sopro dele é proveitoso. O sopro que a palavra instrui, ela corrige e ela instrui em justiça. Oh glória. Levante a tua mão nesta noite, que eu quero crer que pelo poder da palavra está caindo todo mal diante da tua vida. É pelo poder da palavra. Oh glória. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém essa noite que ouviu o sopro de Deus e quer que as suas vidas sejam transformadas? Esse é o tempo de Deus fazer na tua vida. Ai, alavassori abacandarápias. Ela mandou decasse alabacandarápia. Ei, alavassuri bicandarápia. Deixa eu contar para você o meu testemunho. Depois a irmã já vai cantar. Queridos, durante toda a gestação da minha esposa, nós tivemos complicação. Pressão alta 18/9, 20, 22. Tem um dia que chegou em 24. Eu disse: Deus, o que está acontecendo? Parece que quanto mais a hora, mais o negócio piora. Porque é assim, quanto mais a gente orar, mais na cova a gente vai cair. Porque a fidelidade nos leva para a cova, mas não deixa nós morrer lá. Então durante toda a gestação, vou resumir, nós sofremos muito. E quando foi no quinto, já no sexto mês, a médica disse: olha, vou ter que mandar vocês para um médico especialista, porque está dando um problema no coração da criança. Está com uma má formação. E quando nascer, vai ter que colocar um marca-passo no coraçãozinho dela. Depois de 6 meses de vida, tem que colocar um marca-passo, que talvez ela tenha uma vida normal. E ela disse: olha, aqui no plano de saúde não dá para atender ela, só do Hospital das Clínicas. E eu disse: se o particular já não vai resolver, imagine o público. É que eu fiquei preocupado. E aí eu fui pregar, viajei para São Paulo, e durante todas as minhas pregações eu dizia: Deus, não vou contar para nenhum familiar, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Porque desgraça, irmão, o diabo que conte, eu não vou contar para ninguém não. E aí ninguém sabia de nada, só a minha família lá de casa, só nós. E aí durante toda a gestação esse problema. Internou para ter a criança, e no dia que teve a internação ela teve uma grande hemorragia, encheu o quarto da enfermaria de sangue. Era muito sangue, que a médica disse a mim: pai, vamos fazer todos os procedimentos, se não der certo, vamos levar ela para a sala de cirurgia, abrir a costura
e colocar o útero para fora para ver o que está acontecendo lá dentro. E aí, querido, eu me lembrei que eu ainda tinha fé. Eu fui lá pro banheiro do hospital sujo, porque banheiro público é difícil. O particular até que é bonito, mas o público, meu amigo. Mas eu não quis saber se aí ia sujar minha calça, minha roupa. Eu me ajoelhei, coloquei meu rosto no pé, no pó, e disse: Deus, faz alguma coisa por ela, Jesus. Faz alguma coisa. Querido, eu dei um grito tão alto que eu não sei se eu desmaiei. Eu sei que eu fiquei meia hora dentro do banheiro. E quando eu saio de lá, minha sogra diz: olha, corre, que já vão levar ela para a sala de cirurgia. E eu lá orando, disse: Deus, faz alguma coisa, e nada. E aí os médicos começaram a conversar e disseram: olha, bora tirar o útero dela. Quando colocaram o útero para fora, estava inchado, parecia uma melancia. E aí a médica disse: não, bora deixar o útero, que ela é nova, mas vamos costurar e ver se vai parar o sangue. Aí quando eles começaram a costurar, começou a cair as plaquetas dela, a pressão começou a descer para 9. E a médica disse: estamos perdendo ela, vamos entubar. Aí quando eu ouvi que ela ia entubar, irmão, eu disse: ponto, eu vou perder ela. Mas eu disse, dentro do meu consciente, eu dei mais um grito e disse: Deus, ainda dá tempo de tu fazer alguma coisa. Ainda dá tempo, Deus. Quando costuraram, o sangue cessou. E aí eu ouço o médico dizer assim: olha, a pressão está normalizando, as plaquetas estão subindo de novo. E quando eu saí do lado de fora, lá da sala de cirurgia, a médica olhou para mim e disse: pai, eu disse: oi, até nós achávamos que ia perder ela, mas ela voltou de novo. Ela voltou de novo. Ela voltou de novo. Ela voltou de novo. Aí é o poder do clamor, o poder do clamor. Clama, 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 clama. Depois de 17 dias internada, a médica traz os papéis da criança e diz: ei, a criança não tem nada no coração, está perfeito. A bênção dele é completa, crente.